que está bem, sempre bem, aí ela não se importou. Se importou. Amém, que assim seja. A todos sempre. As notícias, né, para nos deixar apavorados, né? Para nos esclarecer. Então, a visão lá da menina de que está bem, vai ver que ela não estava bem e o livro de uma forma meio diferente. Mas tudo bem. O mestre chegou. Eu vi. Vou tirar você. Eu não vi ainda. Eu ainda não vi. Você estava ouvindo a gente, Luiz? Agora tô. Agora, né? Então tá bem. O computador travou. Bem. Ainda bem que é só agora. Ainda bem, pois é. O computador travou aqui, tive que desligar e ligar de novo, gente. Impressionante. É raro, mas acontece. Vamos lá. Ai. Nossa, silêncio, está mudo de novo ou todo mundo ficou caladinho? Graças a Deus. Bom, estão ouvindo, né? Sim. Então vamos lá, agora vai. Se Deus quiser, agora vai. Então vamos para a nossa página. Que eu tenho que mexer aqui. Maria, você começa a ler para a gente, por favor? Ok. Livro Cartas ao Alto, pelo Espírito Albino Teixeira, psicografia de Chico Xavier, capítulo 37, nota espírita. Estudar para aprender, aprender para discernir, discernir para entender, entender para acertar, acertar para edificar, edificar para servir, servir para renovar, renovar para melhorar e melhorar para educar-se. Outra pessoa? Melhor, né? Quem é, Beth? Flora. Educando-se cada um de nós, ser-nos... Parou, né? Putz. Ai. Estão ouvindo agora? Sim. O Zoom já está sentindo saudade da gente. Por Quem? isso que ele está assim. O Zoom. Ah, Mas eu confesso que eu não vou sentir saudade dele, não. Né, Maria? ele já foi melhorzinho, né? Agora ele anda... Anda meio rebelde. Rebelde sem causa, né? Porque tantas gatas, por que ele está reclamando de quê? Pois é, não entendo. Ai. Vocês ouvem a gente? Trocamos de microfone aqui, trocamos de equipamento. Sim. Ótimo. Vamos que vamos. A gente vai dar certo. E eu ouvi que eu também não vou sentir tantas saudades
do Zoom, assim. Mas só para explicar, a culpa não é dele, a culpa é do meu equipamento, que está com um problema mesmo. O Zoom tá... Então tá. Então vamos embora. Então a Florinha de novo. Educando-se cada um de nós ser-nos-á lícito atingir a libertação do mal, de modo a integrarmos o reino do bem eterno. Alice. Disse-nos Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Com toda a veneração à personalidade sublime do Divino Mestre, permitimos-nos observar que ele, o Senhor, sintetizou a longa trajetória de nossa evolução na vida infinita em 3 estágios distintos: conhecimento, verdade e libertação. Assim, pois, como é fácil de ver, o primeiro passo no serviço de elevação, seja onde for, será sempre estudar. Maravilha. Então, eu escolhi essa mensagem, obviamente, como hoje a gente está terminando um livro, foi um ano debruçado sobre um livro, né? E um livro que fala, como a gente vai hoje fazer um resumão, assim, né? Conversar sobre ele fala sobre o resultado do estudo, o resultado do teu conhecimento, o resultado da prática que a gente faz, daquilo que a gente conhece, né? Então, ele, inclusive esse espírito, né, o Albino Teixeira, ele faz todo esse caminho, né, do estuda para aprender, aí discerne, né, o bem do mal, diferencia uma coisa da outra, aí compreende, né, entende, aí passa a acertar, né, um passo a passo. Se você não entende aquilo, não sabe por que o bom é bom, por que o mal não é bom, né, as consequências do que não é bom e que a gente ainda faz, a gente não acerta com consciência, a gente acerta por chute, né? Mas não é um acerto proposital, né? Consciente. E aí a gente passa a edificar, a gente fala isso pra caramba aqui, de criar algo interiormente, né? E de se renovar e passar a servir, né? A auxiliar o outro também. Esse processo é o processo de educação espiritual que vai fazer com que o nosso retorno no plano espiritual, com que aquilo que a gente vai encontrar do lado de lá, com que a nossa sensação, o modo como a gente vai estar mais tranquilo, mais preocupado, né? Mais com a consciência mais pesada ou mais leve. Todo esse processo vai resultar no que a gente viu, por exemplo, dos espíritos que estão lá com o André Luiz. Ele desencarnou mal. Tem outros que ficaram pouco tempo na situação que ele ficou 8 anos, né? Mas para isso a gente precisa saber alguma coisa, né? O sentimento é mais importante, mas ele nasce da experiência do intelecto, né? O intelecto acaba indo antes, né? Então, educando-se cada um de nós, né? Ele fala que educando a gente se liberta do mal, né? O mal aqui não precisa pensar uma coisa muito grave, muito pesada, né? Até porque a própria ausência de bem, a própria falta de bem, a própria neutralidade também cai sobre a gente como uma responsabilidade de quem não usou, não fez o bem que podia, né? E aí ele insere essa ideia da educação através do conhecimento, ele encontra isso na fala de Jesus, essa fala que é tão mal utilizada tantas vezes, né? E cada um pega a sua verdade e diz que essa é a verdade que Jesus estava falando, né? Mas, assim, fala de conhecimento, né? Conhecimento. E a verdade aqui não é uma verdade pessoal, uma verdade de um grupo, uma verdade de uma religião, né? Mas a verdade no sentido de que tudo o que acontece no universo infinito segue uma mesma lei, tem uma unidade, né? O bem é o bem em todo lugar. O evangelho é o evangelho como lei divina em qualquer lugar, né? Aqui na Terra ele foi vivido pelo nosso Cristo, que é o governador do nosso planeta, né? Em outros lugares as leis são as mesmas, o bem é o bem também. Então é a mesma verdade, né? E
mas fala de conhecimento, né? Ó. E aí ele finaliza, achei bem bonito, né? Como é fácil de ver, o primeiro passo do serviço de elevação será sempre estudar. E é o que a gente faz aqui, né? Agora, o que é importantíssimo, mas é o primeiro passo. Não deixa de ser o primeiro passo, né? O resto vem fora daqui, né? Vem na vivência, vem na transformação que a gente vai fazendo para nos educar, né? Então, achei bem bonito, bem legal para a gente começar. Vamos comentar? Vamos lá, gente. Graça. Não, acabou já. Acabou? Sim. Vamos fazer a prece. Volta. Mestre Jesus, bons amigos espirituais, hoje com alegria nos reunimos novamente, muito felizes por este final de tarefa, por uma tarefa realizada, sabemos, em prol de nossa própria transformação, uma tarefa singela, muito simples, mas que em nossas vidas, em nossa rotina, em nosso processo de melhoramento, é muito importante, faz muita diferença para nossos dias. Agradecemos por mais essa reunião, pela parceria e pela presença sempre constante e amorosa desses amigos desencarnados, pedindo para que mais uma vez possamos estar sendo amparados, envolvidos nessas vibrações de amor, de carinho, de fraternidade, para que sintamos no nosso ambiente, mais uma vez, a presença do Cristo através destes companheiros que o representam entre nós. Que assim esteja. Ai, ai. Gente, então, assim, a ideia de hoje é bem simples, tá? O que eu queria fazer? Vamos lembrar o final, né, do livro, só primeiro, né, da semana passada. E aí eu falo. Então, semana passada a gente estudou o capítulo 50, né, que foi o final, em que o André Luiz, na verdade, começou a sentir uma certa saudade do plano espiritual, da tarefa que ele fazia, ele estava se sentindo como alguém que precisava de alimento para a alma, ele fala, né? Que ele se sentia alimentado no trabalho, ele fala que já estava uns dias sem consumir nada de material em nosso lar, por causa disso, né? E aí ele lembra, uma coisa bonita que a gente estudou, que eu estava vendo aqui, ele lembra daquele conselho que a Laura deu para ele, que ele lembrasse nos momentos de testemunho, que cada pessoa que passou pela vida dele era como uma flor, né? Que ele podia, como uma abelha, né? Pegar, né? Captar o néctar de cada experiência, de cada vivência de quem passou pela vida dele, como uma lembrança, né? Como uma reflexão do que ele podia fazer, né? O que as pessoas deixaram para ele. Então, a gente falou muito sobre o bem, sobre como o bem que a gente pode fazer ele tem uma repercussão maior do que a gente imagina, né? Como isso marca a vida das pessoas, como muitas pessoas marcaram a nossa, né? E aí, na verdade, o processo que vai acontecer é que o André vai começar a desejar ajudar o marido, o novo esposo da Zélia, né? E aí ele faz uma prece, ele lembra que falaram para ele que lá no nosso lar, na verdade, muita gente não precisaria estar andando de aeróbus, porque podia volitar, não precisava de telefone, de aparelho para falar um com o outro, porque já consegue se comunicar mentalmente, mas que eles fazem isso em respeito aos espíritos que estão sendo acolhidos e que ainda não têm essa capacidade. E ele ora pedindo ajuda para a Narcisa e vai falar que em 20 minutos a Narcisa aparece para ajudá-lo, né? Eles recorrem à natureza, né? Nos fluidos da natureza, das árvores, né? Tratam do Ernesto, né? E, enfim, e aí o André volta diariamente para o nosso lar e é acolhido pelo Clarencio já como um cidadão de nosso lar, né? E aí o livro termina, tá? Mas, enfim, a ideia de hoje, eu acho assim, eu peguei uns tópicos que eu acho que são os mais importantes, que me marcaram, que eu recordei quando eu revi o livro essa semana,
e que eu acho que é o que, assim, aquela coisa, se a pessoa te perguntar o que você lembra do filme do Titanic, por exemplo? Ah, eu lembro do Leonardo DiCaprio na beira do barco com a Rose, né? Rose, né? Aquela coisa bate pronto, assim. Quais são as primeiras coisas que você lembra quando você pensa no livro que você leu? O que te marcou? O que você vai levar dessa experiência, dessa leitura, desse estudo? Acho que isso é importante, né? É um exercício que a gente faz. Assim, será que eu aprendi alguma coisa? Será que o que eu lembro mais? Cada um vai lembrar mais de uma coisa que tocou mais, né? Então, eu peguei uns tópicos como esse que está aqui, e aí, assim, dentro dos tópicos, eu botei trechos do livro, outros subtópicos aí, mas a ideia que eu pensei é que a gente falasse, entendeu? Que cada uma de vocês pudesse também comentar, por exemplo, a primeira coisa que o livro fala, né? Para quem tem contato, sobre imortalidade da alma e espiritualidade. Por quê? Porque o Emmanuel, no prefácio do livro, o primeiro estudo que a gente fez, ele fala que, na verdade, a gente precisa do espiritualismo, de um modo geral, né? Como qualquer doutrina que aceita e estuda a vida como continuando depois do corpo físico, a gente precisa do espiritismo, mas a gente precisa muito mais de espiritualidade, que é uma vivência espiritual dos momentos da vida na matéria, né? Um pensamento como espírito, né? Então, assim, a primeira coisa que vai aparecer é isso. O André Luiz acorda no plano espiritual e fala assim: estou vivo. Não existe a morte, o espírito continua vivendo, né? Ele não sabia ainda como é que era a reencarnação, mas a alma é imortal, que é um dos pilares da doutrina espírita, a imortalidade da alma, né? E aí, como eu falei para vocês, tem uns trechinhos que eu selecionei, que a gente pode ir lendo, mas eu quero também vocês, né, me interrompam aqui à vontade, falem o que vocês quiserem falar, como que foi isso para vocês. Tá? Esse aqui é um trecho bem conhecido, vai ter no filme, a gente vai ver, que é um trecho do prefácio do André Luiz, quando ele se apresenta no início. Tá? Quem quer ler para mim aí? Beth, é contigo. É para ler? É a graça. Beleza. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Isso. Isso é o início do livro, ele já começa mandando essa, né? Tipo assim, voltei e isso aqui a vida na matéria foi um dia perto do que a gente vai encontrar no plano espiritual, né? O que eu vivenciei foi uma experiência, né? Uma coisa que eu acertei foi uma simples aquisição, né? O corpo é um instrumento, coisas que para a gente, que é espírita, são comuns, corriqueiras, né? Mas como a gente disse no outro dia, às vezes a gente vive como se não soubesse disso. A gente vive como se não fosse isso. Por isso que o Emmanuel fala de espiritualidade, que é a gente viver com um pensamento focado que a gente é espírito imortal, que o corpo é um instrumento que a gente vai usar outro depois, né? Que essa vida é uma coisa, é um estalar de dedo no outro lado, no plano espiritual, diante da eternidade, né? E quantas mortes nós já tivemos, quantas nós teremos, quantos corpos, quantos nomes, quantas vezes viremos como homem, como mulher, na Europa, na América do Norte, da América do Sul, né? Daqui a um tempão lá vai ser tudo para cá, a gente acha, mas assim, não sabemos. E falta, o importante é que não acaba nunca, né? E é isso que ele vai apresentar o livro assim. Por isso que é um livro entendido como um livro de entrada, né? Às vezes para a pessoa na doutrina espírita, né? E aí o tema que
que nos interessa especialmente, né? E assim, o que tem depois, como é o desencarne, como funciona a vida no mundo espiritual, né? Que surpresas a gente teve com esse livro, o que isso mexe com o nosso modo de viver agora, para saber como a gente vai desencarnar, né? Coisas nesse tópico aí. Ó, então, aqui, o que eu selecionei? A gente vê durante o livro uma coisa que se repete, que é o seguinte: eles falam muito isso. A Veneranda fala cidade espiritual de transição. A cidade de transição, a colônia, né? A gente tem, então, fala-se da colônia espiritual da cidade, do umbral, e tem um trecho que fala das trevas, que é uma região de maior sofrimento, dos espíritos que optaram, né, que fazem o mal mais por desejo mesmo, pessoal. Né? E uma frase que está no capítulo 44. Ó, cada criatura viverá daquilo que cultiva. Né? Que é a questão da justiça. Né? O que até hoje o homem achava, entendia, assim, como eu posso dizer, limitadamente como céu e inferno, né? A gente entende como justiça. A gente vai encontrar a construção que a gente fez, que é o que a gente falou no início da página de abertura, né? Então, nada além disso, né? Um ambiente que reflete quem a gente é, o que a gente viveu aqui, né? Então, aí eu selecionei uns trechinhos, assim, desse tópico do desencarne e da vida no mundo espiritual, que eu acho que são muito importantes no livro, que aparece o tempo inteiro, que é, por exemplo, a nossa relação com a matéria. Né? A gente se surpreende lendo o livro, pensando que a gente vai viver numa casa, que tem móveis, tem instrumento musical, que a gente se alimenta, né? Que a vida é muito similar nesse sentido, nesse plano, ao que a gente tem no plano físico. Que eles têm uma hierarquia, um governador, com ministérios, com ministros, uma organização de meio de transporte, de meio de comunicação, né? Com fábricas, como eles falam, né? Fábricas, hospitais, várias formas de profissões, de trabalho, né? Similar ao que a gente tem aqui. As crises sociais, a gente estudou, por exemplo, no capítulo, não sei se vocês vão lembrar, o capítulo que falava sobre aquele problema da alimentação. O governador quis instituir uma alimentação um pouco mais frugal, mais simples, né? E que houve uma certa revolta de um grupo de espíritos que não queria, não aceitava, queria continuar se alimentando de um modo parecido como era no plano material. Vocês vão lembrar disso, né? Fizeram uma manifestação lá e o governador levou 30 anos para reverter isso, né? Mas, gente, eu quero que vocês falem, que eu estou falando tudo que foi importante para mim, mas todo mundo leu o livro, todo mundo estudou também. Aí aqui, ó, é um trecho que aparece em vários capítulos. O primeiro capítulo, que o André Luiz está no umbral, ele vai dizer o seguinte, que nunca a preocupação, o pensamento, a educação religiosa tinha sido... Ele nunca tinha pensado que isso seria tão importante para o espírito. E quando ele acorda do outro lado, ele vê que o que ele sabia intelectualmente não servia para nada naquela hora. Né? Quando ele estava no umbral, não adiantava nada ele ser um grande cientista, ele saber muito sobre filosofia, ou ele saber muito sobre qualquer área do conhecimento, se ele não tinha se preparado, né, com uma relação, né, uma relação realmente com, pode chamar do que a gente quiser, né? Quando a gente fala relação com Deus, é uma relação com a vida além da matéria, com o sentido da gente estar aqui, né, com o que vai acontecer. E ele não se preparou. Isso vai aparecer no capítulo 1, vai aparecer no capítulo também que fala das guerras, sentimento religioso e preparação religiosa, que a gente pode até resumir como educação para a morte. Né? Se a gente entender morte de um jeito mais leve,
é durante a vida material preparar-se para voltar. E a gente não se prepara. Porque a gente tem medo ou não quer, ou quer ficar aqui sabendo que vai ter que voltar, que todo mundo vai ter que voltar, né? E não se prepara. Tá? E aí eu separei 2 trechinhos, ó, que estão bem no início do livro para a gente ler. Quem que é agora, Beth? Tá bom? Quem que é? Ah, desculpe. Peraí. É Marion. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Exatamente. Aí vem a verdade que a gente leu lá no início, né? Por que a verdade nos surpreende, né? Porque a busca da verdade agora, ela pode até, como é que eu posso dizer? Ela pode até deixar a nossa vida materialmente, aparentemente, meio, para algumas pessoas, menos interessante, né? Uma vida que não visa tantas vitórias materiais, né? Mas quando a verdade nos surpreende, eu acho que essa verdade ela nos surpreende às vezes até antes do desencarne, né? A gente já vive consequências dessa falta de interesse, vamos dizer assim, pela vida espiritual aqui, né? Então, e essa busca pela verdade é o que a gente está fazendo aqui, né? Mais ou menos, assim, é o início, né? É o primeiro passo, que é o estudo, que é o interesse, né? Que é tentar entender, compreender para onde a gente vai, por que que a gente precisa saber disso, né? E assim, o que muda a minha vida saber que eu vou para o nosso lar? Eu acho que essa é a reflexão, né? Qual foi a verdade que surpreendeu o André Luiz? Tudo. Por exemplo, ele descobriu lá, tem um capítulo que vai falar que tanto os vícios materiais quanto a cólera, os sentimentos que ele alimentava, colocaram ele numa categoria de suicida inconsciente, ele é chamado, né? Mas ele era inconsciente, ele não tinha tanta noção de que ele estava fazendo aquilo, que aquilo ia trazer um prejuízo para ele, né? Mas a verdade surpreendeu ele, porque ele passou 8 anos no umbral, né? Então, iluminar raciocínios para a vida eterna, né? Eu acho bem simples assim. O quanto que a gente pensa diariamente sobre isso, né? Oi? Não, depois eu falo. Tá bom. Tudo bem. Não, eu só queria saber, assim, se uma verdade também que ele descobriu foi com relação ao atendimento dele com os pacientes. Pode ser também? Que ele descobriu também que ele tem feito mais pelos doentes. Sabe o que eu acho Não? que é a verdade que ele está falando, Beth? Eu acho assim... Olha, tudo bem, ele podia ter feito mais, mas ele tem uma coisa interessante. Ele recebe o mérito pelos 6.000 pacientes que ele atendeu gratuitamente, o Clarence fala. Mesmo Tá. O Clarence fala assim, você fez por troça, mas mesmo por troça você recebe o mérito disso. Mas eu acho que a verdade, pensando na gente, assim, vamos pensar, a busca da verdade. A gente vive, por exemplo, uma relação profissional ou uma relação familiar em que a gente não se importa, por exemplo, de ser desonesto, ou não se importa de ser alguém que trai, que engana o outro, ou não se importa de não ser ético num relacionamento, né? Quando a gente tem conhecimento sobre isso, você tem conhecimento de que as atitudes têm consequências, né? A gente está fugindo de a verdade no sentido moral. Agora, a grande verdade que surpreendeu o André Luiz foi continuar vivo após a morte. Essa é a grande verdade. Você tem que se preparar porque a vida continua. Então, não adianta você fazer o que você quiser, nós fazemos o que quisermos enquanto encarnados, porque a vida após a morte é um fato, segundo os espíritos. Então, a gente precisa se preparar porque essa verdade vai nos surpreender. Se nós não
lermos sobre isso, não estudarmos sobre isso, não nos prepararmos, principalmente preparar a reforma íntima, né? Fazer essa reforma íntima que eles nos dizem que nos é necessária, porque depois da morte do corpo vem a vida do espírito. E aí chegar lá, acontece o que aconteceu com o André Luiz. Como assim? Né? Tanto é que ele nem se apercebia que ele não tinha aquela importância que ele tinha da vida da carne. Ele chegou lá achando que ia ser tratado como um médico, um cientista, né? Porque ele tinha uma hierarquia que os outros tinham que respeitar nele. E chegou lá, ele era como outro qualquer, filho de Deus, necessitado e ignorante a respeito da vida após a morte, e tendo que nem uma criança dali aprender do pouquinho até conseguir compreender a realidade espiritual que ele tinha. Aí entra a coisa que a gente falou no início, sobre estudos. A mãe falou assim, a verdade que surpreendeu ele foi a continuidade da vida. Mas, se você busca essa verdade, por exemplo, a gente aqui, ninguém pode dizer que não sabe disso. Agora, por que isso é o primeiro passo lá da página de abertura? O que isso muda na minha vida? Eu sei que eu vou continuar vivo, mas a minha maneira de agir tem que mudar. Então, por quê? Essas buscas que a mãe falou que ele teve e que foram pueris, eram ilusões. Nesse sentido da palavra, não eram verdade, não eram coisas que realmente continuariam com ele. E aí, quantas coisas a gente faz na nossa vida que são puras ilusões, meras ilusões. Então, eu acho isso, assim, o que na nossa maneira de conviver é ilusão, né? E o quanto que a gente se importa com isso. Por exemplo, não sei se vocês lembram, vai aparecer aí, o André Luiz reencontrou pessoas para quem ele fez o mal, entre aspas. Por exemplo, aquele caso do cara que o pai dele tirou tudo do funcionário, lembra? O cara perdeu tudo. Tudo, e o pai dele não se importou e o André Luiz foi conivente. Na hora de você agir, por exemplo, você está ali, alguém que você conhece ou da sua família fez isso. Qual é a tua postura? Não, acho que tem que ser isso mesmo, não tem nada a ver com isso. Nessa hora, ainda mais se a gente conhece, sabe que vai continuar vivendo, isso, quando a gente faz vista grossa e age como se fosse morrer e acabou, a gente está fugindo da verdade, entre aspas. Né? Por quê? Você sabe que você vai voltar, que vai encontrar as criaturas, né? Que não aquele espírito, mas o que a gente faz aqui volta para a gente. Para o bem ou para o mal. Né? Sem culpa, óbvio. Mas assim, quando a gente conhece, a gente está indo de propósito, né? Contra isso. Por isso que ele fala de raciocínios para a vida imortal, para a vida eterna. Os nossos raciocínios aqui são muito para as vitórias do aqui e agora. Por isso que quem causa mal para o outro, rouba o outro, faz alguma coisa assim, não se importa, às vezes. Porque o raciocínio dele é o aqui e agora. Depois eu não quero saber. Né? E aí a pessoa, às vezes, até desconfia que tem isso, mas não quer, não, deixa isso quieto. Se eu tiver que saber que tem, eu vou ter que mudar. E aí é difícil pra caramba. E a necessidade de ser consciente que a verdade, ela vai se mostrar mais cedo ou mais tarde. O resto é fofoca. O resto é fofoca. Porque, na verdade, essa verdade, ela é única. Não existe. Nós, para sobrevivermos, nos apegamos a diversas ilusões. Ilusões que muitas só nos prejudicam aos outros, prejudicam uma coletividade, porque a ilusão do materialismo faz... E não adianta. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que encarar a verdade sobre nós mesmos, sobre a vida espiritual, sobre a realidade de cada um e a necessidade de arrependimento, expiação, reparação. E só não tem como para fechar essa parte da verdade, assim, a verdade que nos surpreende, ela não é uma coisa negativa. Não. Porque todas as belezas que o André Luiz encontrou lá surpreenderam ele. Né? Todo o bem que fizeram para ele, tudo que existe no nosso lar, todo o apoio, toda a assistência, foi uma novidade para ele, que surpreendeu ele. Mas por quê? Porque ele jamais viveu com essas preocupações, jamais imaginou algo assim. Né? Então, não é uma coisa só negativa. Né? E o que eu coloquei nessa continuação aqui?
que esse processo que ele viveu no umbral e que alguns espíritos continuam vivendo lá dentro é o processo da perturbação, que tem no livro dos espíritos. Todo mundo, ao desencarnar, vive, uns mais, outros menos. Podem ser minutos, horas, dias, meses, anos de perturbação, né? Todo mundo vai viver um pouco dessa confusão do que está acontecendo. Aí você desperta, opa, tipo aquele sono meio, você acorda meio, onde é que eu estou, né? Isso é o processo que está lá no livro dos espíritos, né? Aí ele é chamado de suicida inconsciente, né? E ele descobre que, inclusive, os pensamentos dele e a cólera que ele tinha, a maneira dele se relacionar com os outros, né, contribuiu para o estado que ele estava. Não somente que fala do excesso do álcool, não é só isso, não. Né? Os pensamentos e os sentimentos dele. Né? E por que suicida inconsciente? Porque eu acho assim, vamos supor que a gente já saiba que vai continuar vivo, que é um espírito imortal. Quando você maltrata o corpo, sem se importar, pensa mal dos outros sem se importar, vibra negativamente, né? A gente sabe que está causando algo que vai nos prejudicar depois. Então, não é tão inconsciente assim mais. Né? No fundo, já tem um grau de consciência. Cada vez mais vai tendo um grau de consciência. Né? E o que está escrito ali embaixo? Que o médico falou para ele. Ó, o organismo espiritual, o perispírito, que é o corpo espiritual que a gente usa no plano espiritual, apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Não tem máscara, não tem como esconder. Tá? Nítido. Né? Não só o que a gente ingeriu, né, ou alguma coisa visível, mas o sentimento, as palavras, os pensamentos. Né? Porque o perispírito ele tem odor, ele tem coloração, ele tem luminosidade, ele se expande, ele tem uma série de características, né? E é por isso que a gente fala um espírito iluminado, ou o espírito, quando ele fala aquele dia, o espírito, né, falanges enegrecidas, escuras, né? Porque é o quanto o perispírito exterioriza o estado íntimo da criatura. Né? O Divaldo gostava muito de citar uma frase, que eu não, se alguém souber quando eu disser a frase, pode falar de quem é. A frase é assim: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço me faz mal, porque ele me torna um homem mau. E é isso aí. Então, o importante não é o mal que nos fazem, portanto que a gente não revide, não tem problema nenhum. Agora, o mal que nós fazemos, esse mal nos faz mal, porque vai estar conosco, escurecer a nossa aura, e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter esse encontro com a verdade, principalmente a verdade da consciência. Isso. E eu acho que é legal a gente meio que acostumar com esse tipo de coisa, porque o próximo livro é um livro totalmente relacionado com moral, né? Com atitude, enfim, muita coisa disso. Aí o que eu fiz aqui, gente? Eu só listei enfermidades espirituais que o André Luiz viu lá. Por quê? Porque realmente foi muito curioso. Não, porque ele viu espíritos que mesmo dentro da cidade apresentavam um estado... O vampiro não. O nome do capítulo é vampiro. Mas assim, mas os outros estavam lá dentro, sendo atendidos no hospital, né? E ainda apresentavam, alguns deles, o estado de perturbação que o Livro dos Espíritos fala. Né? Então, a gente tem o primeiro, que é o cara que morreu por causa de eutanásia, porque a família queria a herança, e estava enviando vibrações negativas para a família e a família para ele. O segundo, aquele espírito, daquela que a gente falou, né, que chegou no portão, queria entrar, tinha os pontos negros, né, por causa do aborto e tal, mas que especialmente, o que a gente comentou foi a maneira como a pessoa enganou, se fez de, como é que parecia, ele fala uma aparência de um mendigo, assim, né, com farrapos e tal, e que depois que não pôde entrar, porque eles não permitiram, saiu esbravejando, retomou a aparência original, né? Então, assim, o Francisco, que era aquele doente, que tinha medo do próprio corpo,
porque se apegou ao corpo físico. O se apegar, inclusive, tem uma questão relacionada com o perispírito, né? Durante a vida, quanto mais a gente é apegado à matéria, o perispírito é mais, como se fosse, entre aspas, mais acoplado ao corpo, né? Então, na hora que você tem que desencarnar, o negócio está grudado. tem que puxar, assim. Vai, né? Na verdade, quanto mais desmaterializado, mais desapegado da matéria, né, é como se o espírito já fosse desencarnando ao longo da vida, já fosse soltando, né, vivendo mais do lado de lá do que aqui, né? Os crentes negativos, que eles falaram que ficam assim, durante a única maneira deles serem atendidos é um sono que dura anos às vezes, porque se dedicaram totalmente contrários, não só neutros, mas contrários à vida espiritual, né, no crime, né, enfim. A questão da enfermidade das ideias, dos pensamentos, aquela moça que, quando em 1888 teve a abolição da escravatura, ficou indignada, chegou falando mal dos escravos, e foi, inclusive, subjugada, né, por alguns espíritos desencarnados desse grupo lá, né, e que o André Luiz ingenuamente tentou dobrar ela, tentou conversar e não adiantou, porque precisava de tempo, né? A enfermidade do medo, que o governador, no capítulo 42, fala quando vai começar a Segunda Guerra Mundial, eles fazem um treinamento contra o medo, né? Isso tudo a gente está vendo nos outros. Mas, mais uma vez, a gente tem que sempre olhar para essas coisas como assim, como um risco que a gente corre, vamos dizer. Né? Sem culpa, sem problema, tranquilo, de boa. Mas é um risco, né? O risco de uma ideia cristalizada, né? De se apegar à matéria, ao dinheiro, ao corpo, à estética, né? Ou à minha situação que eu vivo, as coisas que eu tenho, né? Herança, essas coisas, né? São riscos que a pessoa corre, né? E aí, como é que isso é tratado? Que foi uma coisa bonita, assim, né? Ó, intercessão, por exemplo, o próprio André Luiz vai saber que a mãe dele acompanhou ele desde o desencarne, no umbral, né? Que o Clarencio estava com ele o tempo inteiro, né? O Clarencio se responsabilizou como um pai para ele, né? A amizade que ele criou com todos que estavam ali, tanto que a Laura fala, olha, os nossos laços são certamente vêm de séculos de relacionamento, né? Isso não nasce assim rápido, mas uma amizade bonita com todos, né? Esse alimento espiritual, alimento da alma, né? Então não tinha remédio, não tinha cirurgia, era aguinha, passe e conversa, né? Todos aqueles doentes que apareceram ali antes foram tratados dessa maneira, né? E aí eles dão algumas dicas para ele quando ele vai começar. Alguém pode ler para a gente? Eu não sei quem é. Maria Edith. Assistência, intercessão, amizade, diálogo, alimento espiritual. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. Capítulo 25. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber calar para construir de novo. Capítulo 5. O André Luiz está, mas eu estou sofrendo muito, e eu fui afastado da família, o que vai acontecer? Eu sou errado, eu não sei o quê. E aí ele começa a se lamentar. A mãe dele chega a reclamar, você está atrapalhando a minha ajuda. E aí o Clarencio dá esse puxão de orelha nele. No arrependimento verdadeiro, a gente tem que saber, né, para construir novamente, né? Porque arrependimento verdadeiro não é remorso, é uma mudança de mentalidade, né? A gente se arrepende muito meia boca às vezes, né? É mudança, você pensa de outro jeito, né? Você vê aquela coisa de uma outra forma, não mais da maneira que você via. E o André Luiz está
começando esse processo, né? Então, assim, a assistência, tem uma hora que é bonita, ele fala assim que ele se emociona com o médico, trata ele com um carinho, com assim, um amor que ele jamais imaginava que alguém fosse se interessar por ele, tanto quanto ele, o médico e o Clarence se interessaram, aquilo comove ele. Né? Então, é isso que a gente está... Assistência, no fundo, é isso. São as coisas que vão sendo... você começa a estar num ambiente que aquela preocupação material não cabe mais. Né? O amor que esses espíritos têm é tão sincero que aquilo te leva, aquilo te carrega, né? Como um movimento de uma água que te leva junto, você não resiste, vamos dizer assim. Outro tópico. Não. Bom, então esse aqui, ó, é mais ou menos isso, né? Que a gente ainda saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal constituem sólidos elementos para a vida em si. Né? A gente trata isso de um modo muito banal ainda, né? Mas no plano espiritual, o que alimenta o espírito são essas coisas. Por isso que eles não dão, por isso que o dinheiro não é tão importante, né? Quando o espírito sabe disso, né? Mas é a bondade recíproca, confiança mútua, né? Dos dois lados. Por isso que é difícil isso aqui ainda. Geralmente quem age muito assim ainda é incompreendido, né? Ou tem que se sacrificar ainda em prol do outro, porque não recebe igualmente, né? Vamos dizer assim, é o alimento, né? Mas fazer alimenta, né? Família. Quem quer falar? Estou cansado. Estou com a boca seca. Bom, tópicos da família. A diferença entre parentela e família espiritual, que é o que o André Luiz vai viver no final. Ele sente que não tem afinidade com todos os parentes, que só uma filha, né, tem afinidade com ele, até que ele aceita isso, né? Aceita que isso tudo bem, ele tem que seguir em frente. Que os amigos verdadeiros dele foram os que acolheram no nosso lar, já enxerga isso. Falamos do noivado, do Lísias, que vai passear com a noiva e leva as duas irmãs da noiva até quando ele acompanhar, eles vão ao campo da música. Né? Como o noivado no plano espiritual é mais bonito, que os espíritos se conhecem de outras encarnações, não planejam simplesmente uma vida em casa nessa encarnação, mas planejam objetivos espirituais juntos, coisas que eles têm que vencer juntos, né? Receber espíritos em casa juntos, né? Como o noivado da Dona Laura e do Ricardo realmente é uma coisa rara, né? É um sonho de consumo, vamos dizer assim, né? Que a família continua unida, eles projetam tudo juntos, tanto que se visitam, né? O Ricardo visita eles lá. O que mais? Falamos do ângulo reto, aquele capítulo que fala da alma feminina e da alma masculina que se completam, né? Uma mais voltada às questões transitórias, às questões horizontais, que é a alma masculina, a alma feminina mais verticalizada, né? Mais relacionada com o sentimento, né? A própria questão da maternidade, a gente falou, mas enfim, a alma feminina tem um quê de especial, de relação com Deus, que a alma masculina ainda tem que trabalhar mais um pouquinho, né? E o sacrifício que a mãe do André Luiz faz, por exemplo, pelo pai dele e pelas duas mulheres, né, do umbral, que acabam prendendo ele, né, por conta de promessas do passado e tal. E o sacrifício que ela faz recebendo elas duas como filhas, né? Ó, quem que lê para a gente aí? Você quer que siga a lista? Ou a pessoa vai falar? Pode ser. Não, você já leu uma, né? Agora seria, na anterior seria você mesmo, você já leu. Então, volta para a Maria. Tá bom. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino.
Por exemplo, o livro que nós não vamos ler. Só provocar. O livro que nós não vamos ler, que é o Há 2000 anos, por exemplo. A Lívia, a esposa do Publio Lentulus, é um espírito muito à frente dele e que encarnou para ajudá-lo a levantar, né? Ele faz tudo que faz com ela e quando desencarna, o que aparece? A Lívia e a Ana, o espírito da serva dela, estão num plano mais elevado. Ele encontra com todos aqueles que ele conviveu, mas não encontra com ela. E diz que levou séculos até poder, né, encontrá-la. É a mãe espiritual do Chico, né, a Lívia. Então, assim, às vezes a providência separa os corações para quê? Para que aquele que está atrasado ame, não mais com apego, com paixão, né, de modo egoísta, mas ame com o amor divino, que é o que esses espíritos já têm. E a gente vai ver, agora propaganda, né? A gente vai ver no Ave Cristo um espírito que encarna com esse amor. E vai passar por tudo que pode passar pelo amor que tem por um filho, que é o quinto varro, né? É um amor que a gente às vezes não compreende. Nesses livros aparecem muitos momentos que a gente fala assim, poxa, quando encontrou com fulano, agora que podia falar que a pessoa não se denuncia. Quando viu uma coisa, sofreu uma injustiça, não reclama, né? Em prol do processo de crescimento do outro. Coisas que para a gente são muito distantes, mas que representam um outro tipo de amor que eles já têm, né? E é por fim, tudo que tem relação com o trabalho que aparece no livro. Que esse processo que a gente fez qual é? Saber sobre a vida imortal, sobre o desencarne, como é o plano espiritual, né? Sentimento religioso, preparação para o desencarne, depois assistência que a gente recebe quando chega lá, a relação com a família que ficou ou com a família que está lá, e aí, por fim, o que sobra? Trabalho, né? Para crescer e voltar, trabalho. Eu botei como último tópico. Tá? Leia, quem tiver de ler. Flora. Encontrando quem fizemos sofrer. O devedor é escravo do compromisso assumido. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Isso. O André Luiz encontra aquela moça que trabalhou na casa dele. Ele disse que teve uma relação, né, esquisita com a dele e que influenciou negativamente toda a existência dela. E é bonito, ele não diz que é ele, né? Mas que ele seria o amigo dela dali para frente, ela estava sozinha, e ela não enxergava, né? Ele falou, de agora em diante você tem em mim um amigo, como se eu fosse da sua família, eu vou te ajudar, né? Mas ele sofre quando reencontra, né? Isso é trabalho. A gente vai encontrar algumas pessoas também. Tomara que elas perdoem a gente, assim, né? Ou não estejam enxergando, creio. Mas assim, e por que o devedor é escravo do compromisso assumido? Porque a mãe dele fala isso para ele em relação ao pai, né? O que o pai dele fez, no caso com as duas mulheres, é um compromisso que ele assumiu quando ele fez e está assumido. Como a gente vai viver isso? Só Deus sabe. A bênção é que tem uns espíritos que amam a gente, que se colocam no caminho e falam, eu vou lá para te ajudar a resolver essa parada. Né? Tem a ver com o livro que a gente vai estudar também. Né? Vou lá, vou sofrer, vou me sacrificar para você poder passar melhor por isso. Mas o compromisso é dele. Né? Ele assume. Quando a gente faz algo assim, a gente está ligado às pessoas, está vinculado à atitude. Né? E quando o André Luiz vai encontrar essa moça, é bonito que a Laura fala para ele isso, né? Ó, tipo assim, você está sentindo vontade de visitar as câmaras, o setor feminino, né? Ele fala que sente, não sabe por quê. E ela fala assim, olha, quando Deus nos convoca a determinado lugar, é que tem alguma coisa para a gente fazer. E a gente pensa quando a gente sente um desejo de ir num lugar, né? Quando
do nada aparece a vontade de ligar para alguém, hoje eu vou não sei aonde, né? E aparece uma coisa para você realizar, né? Então a gente vai ficando atento a esses sinais. É engraçado que até falando do Ave Cristo, quando eu falei para vocês a história do avião, eu estava no avião com há 2000 anos e o Ave Cristo, assim. Aí eu falei, qual livro que a gente vai estudar, que coisa... E aí, fazendo prece, pô, me ajuda, pô, dá uma força para ver se eu estou fazendo a coisa certa. Aí, passou um tempinho, deu um tranco no avião, o livro caiu. Caiu no chão. Comprei os dois pela Amazon, porque eu esqueci no avião os dois, né? Aí, comprei na Amazon, chegou a entrega. O Ave Cristo chegou todo amassado. Alguma coisa tem, né? Aí elas assim, chegou amassado e caiu o que não era para ser. Vai ver que era o que não era o livro. Brincadeira. Mas, enfim, mal comparando, tem uns sinais, né? Mas sempre tem alguma coisa. Então, a gente falou de bônus hora, falou do trabalho do lado de lá, que eles trabalham 8 horas, às vezes 12 no máximo, para ser todo mundo a mesma coisa. E que o trabalho, na verdade, o que mais importa para as esferas superiores não são as horas, mas o quanto tem de sacrifício, o quanto que aquilo exige moralmente da gente, né? Que aí as horas são multiplicadas em outras esferas que não no nosso lar. Tá? Por fim, para a gente terminar, ele fala sobre a manutenção da paz em vários momentos. Durante a guerra, quando eles ouviam música e se comprometiam em estar em sintonia, que há um compromisso dos moradores de à noite, ninguém pensar negativamente para criar um ambiente pacífico, né? Tudo isso é trabalho. E aí, para terminar, o que a gente selecionou, o que aparece no livro, eles colocam no início do livro, antes mesmo do prefácio, tem essa frasezinha, eu nunca sei qual é o nome dessa parte do livro, mas tem essa primeira frase, né, que é do Genésio. Quem que lê? Alice. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Isso. Eu acho que, assim, para mim, foi uma seleção meio pessoal que eu fiz, né? Mas acho que pegou várias coisas. E essa frase final, eu acho que ela fecha bem porque todas as relações que a gente tiver, mesmo agora, né, são correntes de simpatia que a gente não tem a mínima ideia como vão voltar para a gente, mas vão voltar. Né? Tanto que eles falam, André, você tem que vivenciar um tempo aqui para poder depois fazer algo, com o apoio dessas pessoas que você conviveu. Quando o Lísias vai ficar 30 anos com a Licínia, né? Antes de reencarnar, eles falam isso, a gente vai ficar estabelecendo, né, relações de simpatia para poder ir para o plano material com apoio, né? Tanto de prece, quanto de trabalho mesmo, quanto dos outros que vão encarnar também. Então, você cria vínculos, né? Não é interesse, não é ser interesseiro, mas a gente vai criando amizade, laços, e um ajuda o outro. Né? Então, muito bonito. Ok? Falem agora. Tudo com vocês. Todos bem? O que o que me chamou muita atenção, né, no livro foi a família da Dona Laura. Isso, sabe, ficou assim, a gente não imagina, né, que tem uma família inteira, né? Porque geralmente é o casal, é o filho, é a mãe, mas a família inteira, acho que foi uma coisa que é interessante. A gente sabe, então, que é possível, né? É incrível. Agora, ter família... Isso aí, quer dizer, acho que, pelo que eu entendi, eles, encarnados,
eles, né, eles já estavam num nível bom, né? Agora é interessante, né? Porque a dona Laura mesmo, ela, óbvio, né? O espírito, quando fala de si mesmo, ele reconhece que precisa melhorar e tal, e nem sempre é tanto assim. Mas ela fala, quando ela está falando sobre essa questão da relação com o marido, ela fala assim que voltei da última encarnação com algumas ilusões, eu sofri algumas coisas nessa relação e enfim, ela fala de uma certa expectativa que ela tinha. E então a gente não sabe o que aconteceu, se foi alguma coisa do marido em relação a ela, possivelmente, né? Mas assim, essa família, por que é bonito falar isso? Porque essa família também tem sofrimentos, tem dores, tem problemas de relacionamento. Ninguém está livre disso, né? Mas é muito diferente você passar por um processo assim quando você tem afinidade. Por exemplo, o Públio e a Lívia, por mais que tivessem em estágios diferentes, tinham afinidade, gostavam do outro, né? Se amavam, mesmo com problemas. E pode haver isso na família da Dona Laura, mas eles têm a permissão de voltar juntos, né? Agora, a família da Dona Laura, não sei ali se fala muito sobre o tempo em que cada um está desencarnado. Já tem tempo. Mas se a gente pensar que no plano espiritual, dependendo da situação, o espírito, o perispírito tem plasticidade é o nome, e ele pode utilizar a aparência de idade que ele mais deseja, com a qual ele mais simpatiza, nós, na verdade, não sabemos esses períodos de quando os filhos da Dona Laura desencarnaram, de quando a Dona Laura e o marido, qual a época em que eles eram encarnados. Então, isso não ficou bem estabelecido. Então, a gente não sabe, na verdade, se o Lisas, com qual idade ele morreu. Né? O Lisas pode ter morrido com 50 anos, e a Alice é um rapaz de 30, noivo da sua noiva. Mas não significa que a família morreu, todos os filhos jovens e eles com a idade, não. A gente, na verdade, isso aí é mais uma coisa didática do que outro. O Lisas pode ter morrido velho, idoso. Sim, né? mas aí... Não, digo assim, porque ficou uma coisa como se a família tivesse toda desencarnado, né? Não, ela voltou primeiro e aguardou eles, né? E os aguardou, quer dizer que ali o Lisas, ele pode ter desencarnado com muita idade. E ali ele ser o filho da Dona Laura, adulto de 30 anos. Para nós aparece assim, né? Mas a realidade entre aspas, essa realidade do desencarne de cada um, a gente não tem como saber. Uma coisa que me chama a atenção, assim, que eu acho que é uma grande lição que o nosso lar dá para a gente, além da questão do desencarne, da responsabilidade, é o seguinte: se por um lado tudo que é material nessa colônia, que é transitória, que é muito próximo ao umbral, se por um lado a gente sabe que isso é passageiro, que os espíritos mais avançados ali já não se alimentam, já não precisam de telefone, não precisam de transporte, eles volitam, eles não precisam dessa materialidade toda. Ao mesmo tempo, qual é a lição que fica que o livro nos dá? É que a gente fica esperando desencarnar para perder o que está aqui, tipo, eu não preciso mais dessas coisas, então a minha vida é melhor. E o livro devolve para a gente. Fala assim, poxa, no plano espiritual você vai ter uma casa, você vai ter que arrumar a casa, você vai ter uma estante de livro, você vai ter família, vai brigar com a família, vai se desentender, vai ter que melhorar, vai ter que lavar louça, vai ter que arrumar o quarto, vai ter que regar as plantas, vai ter horário, vai ter que acordar cedo, entendeu? Tem responsabilidades de o mínimo de horas. Você só vai na palestra da veneranda se você estiver constantemente progredindo. Então, assim, devolve para a gente uma noção de que a vida material já tem muito do que a gente quer encontrar lá. Já tem as lições de responsabilidade, de trabalho, já tem a pessoa certa para a gente se entender, né? Já tem os livros para a gente ler, para a gente estudar, né? Devolve um pouco assim, gente, está aí, o que vocês precisam já está aí. É melhor aqui? Mas vocês precisam estar aí. E dependendo do ponto até onde vocês andarem, quando retornar para o plano espiritual, é parecido. Isso aqui é legal.
Tem gente que reclama do nosso lado, diz, é muito material, é muito casa, tem uma casa, tem jardim, tem carro, que isso? É plano espiritual. Mas devolve uma coisa assim, gente, vocês têm isso aí na Terra e não dão conta. Vocês têm tudo isso como recurso e estão todos atrapalhados. Então, se aqui tiver, tá bom demais. É o que vocês precisam. Né? Eu acho que é muito bonito isso. Né? Ok? Alguém mais quer falar? Quer se manifestar? Então, se não, só uns recadinhos antes da gente fazer a prece, para a gente retomar o que a gente falou no início. Então, a ideia é, sábado, a gente fazer aqui, assistir o filme, né? Quem puder vir, às 15h, né? E a partir da semana que vem, a gente faz um formato híbrido, ou seja, quem puder vir presencialmente, venha aqui, graças a Deus, depois de 2 anos, né? Mas mesmo assim a gente vai manter o computador, tá? O que vai mudar? A princípio, a gente vai adaptando, tá, gente? O que vai mudar? A gente vai poder estudar mais com o livro na mão, né? Vai poder estudar mais trocando, conversando, sem precisar ter tanta coisa já pronta na tela, tá? Então vai ser mais no computador mais essa transmissão e a gente podendo dialogar com quem estiver online, tá? Acho que a ideia é essa. Ok? Tudo certo? Gostaram da agendinha? Adorei. Luizinho, depois você coloca para mim, por favor, o endereço. Claro! Vou deixar. Então tá bom, gente. Vamos fazer a nossa prece? Alguém quer pedir por alguém? Não? Só um segundo que eu vou tirar a gravação.